Às vezes demora um pouquinho para começar a gravar, mas ele tá rodando. Na hora de começar, eu começo a falar. Paciência. Agora foi. Vamos lá, vamos continuar falando sobre avaliação secundária da vítima. Especificamente, iremos falar sobre avaliação das regiões anatômicas, tá? E posteriormente sobre o exame neurológico. Da mesma maneira, estamos falando sobre a avaliação das regiões anatômicas, está em amarelo, e tudo que eu for falar para vocês aqui fica em vermelho, tá? Então, conforme eu for avançando, vocês podem ver que vai ficando vermelho, tá ok? Então, agora começando pela cabeça e pelo pescoço. Começando pela cabeça. A lesão no tecido mole? Opa, professor, mas por que tecido mole ali se praticamente só tem osso? Pele, né? Pele, couro cabeludo e a caixa craniana, o cérebro. Tá? Então é muito importante você estar analisando a parte da lesão no tecido mole. Tem algum desvio, tem alguma depressão, crepitação, mobilidade anormal no ombro, no rosto, na face, ou até mesmo algum movimento involuntário, né? Crepitação, gente, crepitação é um termo científico para estalos, barulhos, ou aqueles cracks, né? Esse seria o termo específico para isso. Na pupila, você vai estar analisando o tamanho, a reatividade à luz, a simetria, a acomodação, circularidade, formato irregular, fácil. Nossa, professor, você está falando grego. Calma. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso no exame neurológico, tá? Sobre pupila. No pescoço, vou estar procurando contusão, abrasões, lacerações, hematomas, deformidades, a possibilidade de lesões subjacentes. Lesões do lado, não só aquela que está aparente, né? Uma lesão que pode vir a acontecer, a ocorrer. A ausência de sensibilidade dolorosa na coluna cervical. Tá? Se tiver alguma ausência de sensibilidade dolorosa na coluna cervical, você poderá ajudar a descartar fraturas na coluna cervical. Então, né, tem que cuidar se mobilizar da maneira certinha para estar evitando que tenha ocorrer uma lesão aí. Tórax. Vejam lá, manobra de Heimlich. Aqui é o apêndice xifoide. Tá? Manobra de Heimlich que você vai fazer logo abaixo do apêndice xifoide. Se você for fazer em cima aqui do externo, né? Então, claro, vai ter o risco de você fraturar uma costela, alguma coisa assim. Tá? Lembrando que aqui basicamente a cartilagem, né? Aqui já começa mais o osso. Tá, então no tórax você também vai estar analisando contusão, abrasão, deformidade, áreas de movimentação paradoxal, excursão torácica bilateral desigual, tá? Às vezes pode estar um acima do outro, saliência ou retração intercostal supraesternal ou supraclavicular, lembrando que a clavícula é aqui, qualquer desvio a gente consegue ver, né, que praticamente aqui tem esse ossinho, né, tem pouca gordura, pouca massa muscular, então a gente consegue analisar bem a clavícula. Indicação de lesão de contusão subjacente pulmonar, também tem que levar em consideração. E essencial auxílio, para avaliar o tórax, é essencial o auxílio do estetoscópio, tá? Para realizar o exame do tórax. Você não vai ficar vendo, ouvindo e sentindo ali o tempo todo, né? Se você tiver um estetoscópio, claro, vai estar auxiliando de uma maneira muito melhor para você fazer essa avaliação. Abdômen. No abdômen, você vai estar identificando se tem alguma abrasão ou hematoma, alguma indicação de lesão subjacente. Geralmente é feito por uma palpação em cada quadrante, tá? Veja o quadrante superior, quadrante inferior, né? Palpação de cada quadrante. Se a pessoa tem alguma sensibilidade, se ela tem uma defesa muscular, tipo, ai, a hora que você colocou, né, a mão, ou se ela tem uma presença de massas, está flácido ou rígido, você também vai poder diagnosticar. Claro, se a pessoa ela for obesa, vai ser muito mais difícil de você estar avaliando esse indivíduo, né? A cavidade peritoneal pode ocultar um grande volume de sangue, frequentemente com distensão abdominal mínima ou até mesmo ausente. A contusão transversal evidente, por exemplo, quando tem acidente de carro, né, do cinto de segurança, é quase 50% apresentam lesão intestinal e fraturas na coluna lombar. Tá? Então, se você às vezes a pessoa sofreu aquele acidente, você só viu aquele risco assim do cinto de segurança, opa, tem que fazer algum exame aí mais minucioso, onde é que você pode ter alguma lesão intestinal ou fratura na coluna lombar.
Tá? O estado mental também do indivíduo ele pode estar alterado, resultante de uma lesão traumática cerebral ou de intoxicação por algo ou outras drogas, tá? Que quase sempre mascaram a avaliação abdominal. Tá? Então, álcool, é difícil estar fazendo uma avaliação abdominal certa, uma avaliação abdominal fidedigna. Pelve e órgãos genitais. Pelve está nessa região em vermelho, tá? Onde é que você vai identificar abrasão, contusão, hematoma, laceração, fratura exposta ou até mesmo um sinal de distensão. A palpação que você vai fazer na pelve, que o serviço especializado vai fazer na pelve, é apenas uma vez, para avaliar a presença de sensibilidade ou instabilidade. Lembrando que qualquer evidência, você já finaliza a palpação e aumenta a probabilidade de hemorragia interna, tá? Então, se você apalpou e a pessoa sentiu a dor, opa, já parou por aí, tá? Ou se alguma instabilidade, porque já a probabilidade dela ter uma hemorragia interna é grande. Agora, os órgãos genitais, a hemorragia na parte externa da genitália, você vai ter que avaliar, e também identificar se tem um fluido transparente na calcinha de uma gestante. Isso aí pode ser um líquido amniótico, tá? E aí complicou a situação, né? Quando eu estou avaliando o dorso e as extremidades. O dorso, nessa gravura aqui, tá? Vocês podem ver que pega grande parte das costas. E extremidades, onde é que eu digo de braços e pernas. Você vai estar verificando e evidenciando as lesões. Primeira coisa, você vai ter que lateralizar a vítima em bloco. Vamos ver especificamente numa aula como é que a gente faz isso. Tá? Aqui de uma maneira geral, que a gente está falando de avaliação primária e secundária. Lateralizar a vítima em bloco para a colocação ou remoção da prancha longa. Tá? Então, você virou ela em bloco de lado, colocou a prancha abaixo da vítima. Tá? Depois, deita ela novamente, aonde que ela pode estar sendo transportada. Você vai auscultar, com o auxílio de um esteto, né, murmúrios vesiculares na região posterior do tórax, tá? E você vai estar palpando para ver a sensibilidade ou a deformidade tanto do tórax, do dorso, quanto das extremidades. Agora, a inspeção visual. Você vai ver se tem alguma deformidade, se tem algum roxo, algum hematoma no corpo ou no membro. Tá? Você vai fazer a palpação para ver se ela tem a crepitação, né, que é murmúrios, né, estranhos, dor, sensibilidade ou até mesmo movimentos anormais. Você sempre vai procurar imobilizar aquele membro se tiver suspeita de alguma fratura. Tá? Se tiver suspeita de uma fratura, já vai estar imobilizando. Alguma dor, alguma coisa, já melhor imobilizada que você deixar o indivíduo movimentar né, esse membro e tá piorando o grau da fratura do indivíduo, tá? Certo. Analisamos as regiões anatômicas, agora vamos ver o exame neurológico. Vamos fazer primeiro o cálculo da pontuação da escala de Glasgow, adicionando a função motora e sensorial, que vamos analisar agora, então aquela pontuação que vocês já aprenderam, juntamente com a função motora e sensorial e a observação da pupila. Tá? Então vamos lá. Calma aí, vamos falar primeiro da função motora e sensorial. Tá? A função motora e sensorial, a observação da pupila. Onde que você vai analisar? Os sinais a serem observados. Está nessa coluna aqui. Às vezes vai estar as duas pupilas contraídas, às vezes vai estar as duas pupilas dilatadas, muitas vezes pode estar uma dilatada e outra contraída. Calma aí, vamos lá, vamos falar sobre cada situação dessa. Situação onde as pupilas elas estão simétricas e elas reagem à luz. Tá? Onde é que elas são nomeadas como isocóricas, ou seja, normais. Essa condição é normal, porém, deve se reavaliar constantemente. Não por causa que ela está nessa condição, que ela não precisa ser reavaliada novamente, porque ela pode estar nessa condição agora, daqui 3 minutos pode ser que ela não esteja mais nessa condição, pode ser que a reação da pupila seja diferente. A miose, ela é caracterizada onde ambas as pupilas elas são contraídas, ou sem reação à luz. Meti luz na cara do indivíduo ali e mesmo assim continua contraída. Qual que é o diagnóstico provável disso aí? Lesão no sistema nervoso central, ou até mesmo abuso de drogas ou toxinas. Então vocês podem ver que como que droga atrapalha a avaliação. Né? Professor,
Oi, pode falar. Você vai liberar esses slides para a gente depois? Vou, podem ficar tranquilo que sempre, 1 ou 2 dias depois da nossa aula, eu sempre tento postar no mais tardar aí final de semana, até domingo, já passo todos os slides para vocês. Vocês podem ver também que das aulas passadas já estão no Classroom de vocês, tá? Já estão lá para vocês estarem estudando. Beleza, obrigado. Em 2 ou 3 dias eu estou passando para vocês. Temos a miose. A miose, onde é que ambas as pupilas elas estão contraídas, onde é que tem sem reação à luz. Tá? Agora, anisocóricas, aonde que fica uma dilatada e a outra contraída. Elas são chamadas de assimétricas, né? Que isso aí pode ser um diagnóstico provável? Não estou falando que pode ser provável que aconteça isso aí. O acidente, pode ser que está acontecendo um acidente vascular cerebral. Veja que legal isso aí, né? Como a gente consegue ver. Que legal, isso não, né? Isso é uma situação muito emergente. Só que como que é um diagnóstico provável, né? Da teoria que é legal que eu estou dizendo. Ou também pode ser um traumatismo crânioencefálico, tá? Agora, quando as duas pupilas elas estão dilatadas, caracteriza-se a midríase. Midríase, tá? Não midríase, midríase. Diagnóstico provável. O ambiente com pouca luz, ou anóxia, ou hipóxia severa, hipóxia, falta de oxigênio, tá, gente? Inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia, traumatismo crânioencefálico. Opa, as duas pupilas dilatadas, calma aí. Aí tá complicada a situação, tá? Aí você tem que se doar para o serviço de emergência para estar ajudando 120% para você estar procurando salvar uma vida aí. Tá bom? Então, duas pupilas dilatadas, o problema tá bem complicado. Colherzinha de chá para vocês. Descrição das etapas. Da mesma forma que fiz na aula passada, vou falar um pouquinho da descrição das etapas, não tão rápido como o resumo que eu fiz na aula passada, mas vou falar porque aqui a avaliação secundária a gente tem um pouquinho mais tempo para trabalhar, né? Então eu vou estar falando para vocês, mas de uma maneira razoavelmente rápida aí, como que vocês têm que fazer, por causa que muitas vezes a gente tem que estar fazendo, refazendo de novo, até chegar ao serviço especializado. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a entrevista sampla, tá? Onde você vai estar, primeiro, você vai saber o nome e a idade do indivíduo e qual que é a queixa principal, se ele tem dor, se ele não tem dor, e o sampla, o que significa isso? S de sinais vitais, onde estou vendo a respiração, pulso, pressão arterial, pele. Lembrando que os sinais vitais eles são sempre mensuráveis, eles são em números, né? Eu posso taxar se está bom, se não está. Alergia, se ela tem alergia a algum medicamento. Medicamentos, qual medicamento que ela toma? Passado médico, se ela fez alguma cirurgia, se ela tem alguma limitação, se ela tem algum pino, se ela fez, enfim. L, de líquidos e alimentos. Quando foi a última refeição dela? Foi logo após o acidente? Demorou um pouquinho? Não demorou? A, de ambiente do evento. A ou E, né? De ambiente do evento. O que precedeu o evento do acidente dela? Realizar a avaliação complementar. Então, assim, seria interessante você sempre estar tendo no bolso a glicemia para ver a glicemia capilar e a oximetria, tá? A oximetria para ver a saturação do oxigênio e para a glicemia capilar para ver quanto de glicose tem circulante no sangue. Realizar o exame da cabeça aos pés, começando por cima, cabeça e face. Depois pescoço. Depois eu estou analisando o tórax. Depois foi o abdômen, pelve, dorso e membros superiores e inferiores. Ok? Então, essa aí seria a descrição das etapas da avaliação secundária. E agora eu pergunto para vocês: e se a vítima estiver inconsciente? O que eu faria se a vítima estiver inconsciente? O que vocês fazem? Só confere os sinais vitais dela e chama o socorro. Complicações. Além de conferir os sinais vitais, o que eu posso fazer? Manter as vias aéreas desimpedidas, né? Onde é que seria aquela manobra da tração, a tração da mandíbula, extensão da cabeça. Para evitar a aspiração do vômito, deixar a vítima em decúbito lateral, porque às vezes se ela estiver em decúbito dorsal, ela pode vomitar e pode aspirar aquele vômito, né? E pode estar complicando, obstruindo ainda mais a via aérea. Então essas são atitudes simples que podemos fazer. Parâmetros de força, capacidade funcional,
respostas a estímulos dolorosos e comprometidos. Por mais que ela esteja consciente, está sofrendo algum estímulo doloroso, né? Alguma situação assim vocês podem estar simulando também com a vítima. Agora, o atendimento definitivo da cena. Qual seria a fase final do atendimento? O paciente em parada cardíaca. Opa, eu vou fazer a RCP, tá? Para manter a pessoa em vida. Quando que eu posso parar de fazer o RCP? Quando que eu posso parar? Só hora que a pessoa volta. Isso, a hora que a pessoa volta, só a hora que o socorro especializado chegar, ou se você cansar e realmente não estiver conseguindo mais, só que se você estiver sozinho, você não pode parar no momento nenhum, mesmo se você não estiver conseguindo mais, estiver cansado, você tem que continuar. Agora, se você tiver alguém para ajudar, agora os treinados, indivíduos treinados, eles podem revezar para fazer a compressão torácica também, mas a gente vai ver essas situações aí específicas na aula. Desfibrilação, que resulta em ritmo normal. Coma hipoglicêmico diabético. Tem que sempre ter, né? No caso da desfibrilação, né? Então a gente teria que ter um desfibrilador para estar fazendo tentar voltar a pessoa com os batimentos cardíacos. Quando tem um coma hipoglicêmico diabético, é interessante ter uma glicose ali, para ter um retorno dos níveis normais da glicose sanguínea. Via aérea desobstruída, remoção da obstrução, tração da mandíbula ou até mesmo a ventilação assistida, da questão dos aparelhos que eu estou precisando. Hemorragia grave, controle da hemorragia e ressuscitação do choque. O ambiente pré-hospitalar pode ser fornecido na cena. A clínica especializada, onde é que é o doente traumatizado grave, na cena é temporário, tá? Daí ele vai ser transportado para a clínica. O atraso no tratamento definitivo pode ser diminuição de chance na sobrevivência, tá? Então ali a gente tem que ter o RCP, né? Para tem que estar preparado para isso a qualquer momento. Por quê? Qualquer coisa que pode acontecer, pode estar diminuindo a chance da sobrevivência do indivíduo. Para me preparar ele para ser transportado, eu tenho que saber as técnicas de estabilização, técnicas de imobilização e até mesmo os curativos para a gente estar controlando a hemorragia externa. E pronto. Quando eu vou fazer o transporte, qual que é o número que eu vou ligar? Nesse caso dessa cena. Qual é o número que eu vou ligar para chamar o atendimento especializado? Vamos lá, gente. 192. 92, estou chamando o SAMU, tá? 192, estou chamando o SAMU. Não vai chamar o 190, que é a polícia. Não vai chamar o 93, que é bombeiros. Aqui a gente está falando do SAMU, onde que ele vai ser acondicionado e estabilizado na ambulância para chegar ao atendimento definitivo, que seria o hospital. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês e voltamos aqui em sala de aula. Dúvidas, perguntas?